chegamos em um dos vídeos que vai ter mais assunto relacionado com a cultura japonesa, a história social japonesa e principalmente a arte japonesa. Vamos falar de todas as referências de Wano. O que é um dos mais longos arcos e cheio, repleto de elementos easter eggs da sociedade japonesa, principalmente a sociedade japonesa medieval, ali no período Edo. Então a gente vai destrinchar quase tudo, é impossível falar tudo, vou deixar coisas e etc e tal, mas os principais e aquelas assim que você nem deve ter percebido que tem, a gente vai falar aqui nesse vídeo. Então ó, pega papel, caneta, já vai tirando print de imagem, porque vai ter coisa pra dedéu, porque o Wano é um arco riquíssimo no que tange a história social e artística japonesa. Sem mais delonga, vamos pro que importa, as referências de Wano. Ah, eu tenho que dar essa explicaçãozinha. Vamos fazer uma dinâmica interessante. Eu vou falar, os capítulos vão começar e se derem, vocês vão pesquisem os capítulos pra acompanhar junto comigo aqui as explicações, né? Vai ser, acho que, algo interessante a se fazer. Então se você tiver aí como pegar os capítulos que eu vier falando aqui pra gente ir acompanhando, seria foda, hein? Vamos lá, então vamos agora, sem mais delongas mesmo, vamos começar o vídeo. A gente já começa a saga de Wano ali no capítulo 909, quando tem os primeiros vislumbres de Wano. A gente já toma uma porrada de coisa, né? A arquitetura japonesa da época, os templos, principalmente a arquitetura de Kyoto, é algo muito representado aqui nessa saga de Wano, né? Porque o Wano basicamente é uma releitura do Japão antes da abertura das fronteiras, né? Ou seja, quando acaba o período Edo, ali em fins de 1800, por conta do Comodoro Matthew Perry, fala, ó, você abre as fronteiras ou a gente vai bombardear essa porra todinha. E aí, o jogo abre tudo e libera e tal, e a gente tem o avanço da cultura artística japonesa no resto do mundo. Então o Wano basicamente é a versão japonesa que não abriu as fronteiras. Tanto que até na própria saga eles ficam falando lá que o sonho do Oden era abrir as fronteiras de Wano e etc e tal. Mas enfim, a gente já começa vendo o estilo artístico que o Oda coloca aqui nos personagens, né? A arte do Oda muda um pouquinho, né? Alguns personagens são representados de formas diferentes. Quando o Luffy, a galera chega na ilha, ali no capítulo 910, a gente já vê que os desenhos das ondas são diferentes, né? Ou seja, não é igual à onda normal. As ondas de Wano são estilizadas, rememorando o estilo artístico do Kyoe. Lembra a onda de Kanagawa, do Hokusai? Então, as ondas daquele formato diferente, né? É uma onda diferente. Eu vou colocar a imagem aqui para vocês verem, mas vocês conseguem ver que é uma onda diferente. A estética da onda não tem nada a ver com as outras ondas já representadas no mangá. Então a gente já começa a ter pequenos vislumbres ali no que diz respeito à japonesa. O Kyoe foi um movimento artístico bastante influente, bastante importante na época do período Edo, né? Que é onde se passa o Wano, basicamente, né? Porque o Oda tem essas brincadeiras de usar locais reais ou eventos reais que aconteceram, coisa do tipo, pra arquitetura, ilhas e coisa do tipo. E ele usa aqui o Japão no período Edo. Então você consegue ver que já começa a pegar elementos culturais japoneses desse período do século 17, né? O período Edo começa em 1606 ou 1608 e vai até finzinhos de 1800. Então ele já vai pegando esses elementos que contribuiu para a sociedade, a cultura Edo. Mas antes de começar o Wano, a gente já tem os primeiros vislumbres do que o Wano é, ali no capítulo 400 e pouquinho, em Thriller Bark, que os integrantes dos Chapéus de Palha encontram o Ryuma, que é um samurai de Wano. Eu acho que foi a primeira vez que falam de Wano na saga, né? Então, a gente sabe que é uma terra de samurais e coisa do tipo, mas ok. Nada muito assim. Mas aí, mais pra frente, sei lá qual capítulo, quando ele chega em Punk Hazard, a galera encontra o Kinemon. Kinemon é um personagem que ele é inspirado num ator de kabuki. No período Edo, dentro da estética do Kyoe, tinham diversos movimentos artísticos ali dentro do Kyoe, que basicamente era um estilo artístico de estilogravura. Dentro do Kyoe tinha um estilo chamado Yakushae, que era basicamente representações de atores do teatro kabuki. O teatro kabuki é um teatro dramático japonês que possuía diversos gêneros, tipo de daimono, ou histórias de samurai, né? Seu Amono, que era um estilo mais, podemos dizer assim, entre aspas, contemporâneo,
os atores, os elencos não estavam presos num período histórico japonês, por exemplo. O Jidaimono eram histórias de samurais que se passavam em um período específico de tempo, né? E tinha outro que era o Shosagoto, que era uma performance mais com dança e coisa do tipo. E no teatro kabuki, dentro do estilo do Jidaimono, os artistas que representavam os atores que interpretavam samurais faziam dentro dessa estética yakushae. E aí dentro da estética, né, do yakushae, o samurai real, quando você pegar as imagens assim, você vê que o samurai representado de forma realista, ele não era vesgo. Já o samurai que era representado por conta do ator, né, o artista de yakushae, fazia ele vesgo. E o Kinemon aqui, ele começa a saga vesgo. Então você vê que tem aquela maquiagem forte, o olhar dele é vesgo, a estética, a roupa dele é parecida com o que era dos atores, né, que representavam os samurais reais no teatro kabuki. Então aqui a gente já começa a ter os primeiros vislumbres mesmo de Wano, no que significa o Wano, desde a concepção estética e estilística que o Oda vai utilizar mais pra frente. A gente vai conhecer, tipo, 400 capítulos à frente, quando de fato começa o ano. E aí, na saga de Punk Hazard, a gente conhece os personagens, que é o Momonosuke, que é um filho do antigo Shogun de Wano, e o Kanjuro. O Kanjuro, ele tem uma estética bem característica, mas ele tem um desenho, a técnica dele, o poder dele é fazer desenhos. E até então, nessa parte da saga, os desenhos dele são meio simples, com poucos traços, e um negócio que podemos dizer assim, até entre boas aspas assim, feio. Mas os desenhos dele seguem uma estética do Tobae, que são imagens, né? O Tobae, o E aqui significa imagem, o desenho do Toba. O monge Toba foi aquele monge que fez o Choujuu Giga, que eram histórias, charges caricaturescas de animaizinhos que agiam como se fossem pessoas, né? Inclusive o personagem Sai do Naruto tem uma técnica que relembra muito a estética do Choujuu Giga, né? Mas enfim, vamos pro que importa, o ano. Eles chegam em um ano, né? O primeiro vislumbre de um ano é no capítulo 909. Então a gente tem uma introdução ali do capítulo com algumas coisas, e aí tem uma página dupla. Wano, a capital de Wano ali, né? O reino das flores, o negócio assim. E a gente já começa a abertura com as cortinas que são características do teatro kabuki, aquelas cortinas verde, laranja e preto. A história já começa com as cortinas e uma onomatopeia de bem, que é basicamente a onomatopeia de uma pessoa conduzindo um shamisen, aquele instrumento japonês com um som agudo bastante característico. Então, no teatro kabuki geralmente tem um acompanhamento musical e usam do shamisen. Então a gente já começa o ano com a abertura de um teatro kabuki. Tanto que no decorrer da saga de Wano, a gente vai ter muito do uso da estrutura teatral do kabuki, né? O kabuki tem 3 divisões dentro da apresentação artística. E eles são chamados de Jō-hakyu, ou seja, pode ser traduzido como início, pausa e velocidade. Basicamente algo parecido com o Kishou Tenketsu, dos mangás, que inclusive falo num vídeo sobre o Speed Tarot, que é basicamente o primeiro ato é a apresentação dos personagens, o segundo ato é um momento de clímax e o terceiro ato é o de encerramento. Aqui no kabuki não, a gente tem o primeiro ato, o Jo, que é a apresentação dos personagens. O Ha é basicamente uma pausa, é um momento, aquela calmaria antes da tempestade. E o Kyu é o clímax, é quando o desenrolar da história mesmo, pega pra capar, acontece. E o ano é organizado dessa forma. Mais pra frente, talvez na parte 2 desse vídeo, a gente vai falar que tem um capítulo que se chama Ha, que é justamente um momento de pausa, é quando tem algo que vai gerar uma conclusão pesada, podemos dizer. Então assim, tem eventos drásticos no Ha, mas a conclusão é quando tudo acontece. E né, com a abertura, né, já a gente tem ali o palácio, né, principal de Wano, a gente já vê elementos da arquitetura japonesa. A gente consegue ver uma pagoda, os toris, que são bastante característicos da arquitetura japonesa, templos, né, principalmente na parte antiga e turística japonesa hoje, né, o que chama muita atenção dos turistas são os templos. E aí a pagoda basicamente era uma torre com várias camadas, né? E geralmente elas eram construídas em cima de restos mortais de personagens, de pessoas importantes ali para o budismo. Em dado momento, quando teve as invasões mongóis e teve conflitos bélicos, né? Quando tem conflitos bélicos e guerras ali no território japonês, normalmente as pagodas são usadas como torre de vigilância. Os arqueiros ficam ali em cima observando todo o território, a zona de combate,
combate, né, já fica lá postos com seus arcos e flechas para atirar nos invasores ou o que quer que seja. O Torii é aquele portão vermelho bastante característico, bastante famoso quando a gente fala de Japão. Inclusive tem alguns Toris bastante famosos, como aquele Torii gigantesco de Miyajima, do templo de Otsukushima, e toda vez que alguém vai fazer alguma matéria do jornal, algo do tipo, vai ali mais pro sul do Japão, tem que mostrar o Torii, porque é um Torii gigante, imponente, e no mar, cara, ele foi construído ali no mar, pau, louco demais. Tem também os vários Toris, são 123 Toris na cidade de Yamaguchi, no templo de Motonosumi, que você tem que fazer todo o percurso até chegar no templo. E o mais famoso, né, que todo mundo que vai pra Kyoto tem que passar por esses vários Toris e fazer vídeos e fotos e TikToks e guias do Japão, tipo assim, o que fazer em Kyoto? Mostra esses vários Toris assim que estão juntinhos um do outro, formando uma passagem laranja linda, que é basicamente um dos mais famosos, assim. Se você jogar Kyoto, a primeira coisa que vai aparecer, ou sei lá, templos de Kyoto, ou Kyoto Shrine, vai aparecer essa bendita sequência de Toris que vão até o templo do local. E esse Torii, né, ele é basicamente um portão muito influente no shintoísmo, né, que basicamente é a divisória, né, que separa o mundano do mundo religioso, do mundo espiritual, né. Então atravessar o Torii é você entrar num lugar sagrado, num local protegido por deidades ou o que quer que seja. E os templos, onde tem um templo, que é bem ligado ao budismo, ao shintoísmo, né? Tem pagoda, pode ser gigante ou pode ser pequena, mas tem uma estruturazinha para rememorar a lembrança de alguém importante do templo, um monge ou o que quer que seja. E aí pro final do capítulo, né, 909, onde a gente tá, olha o tamanho, só pra falar de um capítulo. A gente tem o Zoro ali preso pelo Shisengumi, né, a polícia japonesa da época, e o Zoro tem que fazer a prática do seppuku, que é basicamente um ritual de esvisceramento, ou seja, você deve cortar a sua barriga para uma morte honrosa. Existe uma diferença entre seppuku, que é o que o Zoro tá fazendo aqui, e o harakiri, que é o termo mais popular, mais conhecido. Basicamente, o seppuku é uma saída húngara ritualística, né? E o harakiri é você tirar a sua própria vida de forma sem ser cerimonial, sabe? É você realmente ali com suas próprias mãos fazer o ato. O seppuku, você faz o ato e depois tem uma pessoa ali que é responsável por cortar a sua cabeça. Então, basicamente, o Zoro tá nesse processo. E aí você faz esse corte, né? Você faz, assim, explicando como é o ritual do seppuku barra harakiri. Você faz um corte da esquerda para a direita, começando do seu umbigo, né? Um corte que você levanta, né? Você faz um corte por cima, com uma pequena lâmina, né? A lâmina que ele tá na mão aí, chamado wakizashi. Tem as divisões de tamanhos de lâminas das espadas japonesas, né? Bem interessante. A katana é um tipo, tem a lança e tal. E tem o Akizashi, que é uma lança pequenininha que ela é feita... também, ela é uma lâmina usada como defesa pro samurai. Geralmente o samurai andava com duas, a katana e uma menorzinha. Mas eu acho que a Wakizashi não é essa. Tem uma maior que a Wakizashi, mas é um pouquinho maior. E a Wakizashi era muito usada para fazer o esvisceramento. E aí depois o cara fazia o corte da esquerda para a direita, se ele tivesse forças e vivo, ele fazia um corte para cima, né, que já era para finalizar o ato. E aí ele tava ali nas últimas e o ato, né, a cerimônia, o ritual era terminado com um cara chamado Kaisha Kunin, que era responsável unicamente com uma katana longa com um fio extremamente afiado. Ele era para cortar a cabeça em um único golpe da pessoa que praticou o ato. O seppuku geralmente era feito com, no caso aqui do One Piece, tem uma plateia porque era um julgamento público, mas o seppuku às vezes acontecia em locais fechados, né, ou com um daimyo ou com um grupo de pessoas, assim, pequeno, não era nada muito sensacionalizado, podemos dizer assim, né? Tudo era da morte, com a honra e coragem, né? Geralmente aconteciam de samurais que perdiam seus mestres fazerem esse ato, né? Porque depois que você perde seu mestre não há mais sentido na sua vida e não sei o que, eu quero fazer a saída húngara, não sei o que. Japão. Aqui na situação do Zoro é basicamente isso, que se chama Oibara, que é quando o Ronin perde seu mestre e aí ele tem que cometer o suicídio. E aí, pra vocês terem uma ideia, a prática do seppuku e coisa do tipo só foi acabar em 1868. É uma prática extremamente
extremamente antiga e muito enraizada no coletivo japonês. Essas pessoas que se matam e coisa do tipo por honra e glória, os kamikazes eram grandes exemplos dessa lógica samurai. Até porque o pensamento imperialista japonês tinha muito esse ideal samurai e tolice atrás de tolice. Agora sim a gente chega no capítulo 910, que tem os vislumbres das ondas estilizados no estilo da onda de Kanagawa do Hokusai. Você vê que a onda de Kanagawa, ela vem assim, as ondas têm umas mãozinhas assim, atacando um pequeno barco. Então a gente consegue ver no primeiro vislumbre do território de Wano, que você tem aquelas montanhas, e você tem as ondas, e você pode ver que no topo das ondas tem uns esqueminhas das ondas assim, tipo mãozinhas, parecido com o Hokusai. A onda de Kanagawa é a imagem mais famosa, acho que é de 1830, feito pelo Hokusai. Mas antes disso, o Hokusai já tinha feito trabalhos dessas ondas, né? Então tem uma de 1905 e outra de 1908, que é uma chamada Kanagawa Oki Homoku Nozu, de 1803. E a outra é Oshikuri Hatu Tsuzen Nozu, de 1805. Vocês podem perceber que o Hokusai desde sempre começa a fazer essa brincadeira da onda gigante, imponente, atacando o barquinho. Só que a de Kanagawa é uma das mais principais porque ao fundo você tem o Fuji e você tem o efeito das ondas serem como se fossem mãos pegando os pescadores. Isso foi um diferencial e tipo, quando você fala de ukiyo-e, se você joga no Google ukiyo-e, vai aparecer a grande onda de Kanagawa, ilustrando o que foi o período, o que foi o esplendor artístico que foi o ukiyo-e. E aí não tem jeito, né? Aqui realmente, o Wano não é um local como os outros locais. Tem algo diferente aqui em Wano. Tem algo diferente. Tem algo porque samurai, seppuku, arquitetura diferente, antiga, uma estética meio clássica japonesa, idealizadíssima de um Japão medieval e ondas extremamente diferentes. Que é isso? Não bastasse, depois aparecem as carpas, que tem um rolê da mitologia japonesa, de resiliência, de evolução do ser humano e coisa do tipo. Quando eles vão pra Wano, eles têm que subir a cachoeira usando o que como meio de transporte? As carpas. E a carpa entra num rolê de quando a carpa ela consegue subir até o fim da cachoeira sozinha por seu mérito, ela vira um dragão. E o que tem de dragão em Wano? Kaido. O Magikarp mesmo é o exemplo mais claro de carpa que vira um dragão. É por conta dessa lenda, da perseverança da carpa, até chegar ao fim da cachoeira e se transformar numa criatura forte. Vários Yakuzas usam o elemento da carpa e do dragão, que é justamente para remeter a esse ideal, a essa lenda, esse folclore, esse modo de vida de você perseverar, que é algo muito comum no japonês. Então, basicamente, a carpa é a coragem, o dragão é o conhecimento. E também há um polvo, vocês viram que vocês pegam o mangá aí e vão acompanhando. Tem um polvo com uma faixinha aqui, né, na cabeça. E essa faixinha se chama Hatimaki, que ela é feita, ela era usada justamente para você colocar para prender o cabelo, para não deixar o cabelo cair nos olhos e atrapalhar. Hoje é muito usado como elemento para estudantes e pessoas que trabalham braçalmente ali para não atrapalhar e não tirar seu foco. Então você pode ver animes de pessoas amarrando uma faixinha na cabeça assim, e falando, agora eu vou botar as mãos na massa aqui e vou fazer pra caralho. Geralmente você encontra o polvo com essa faixinha e pessoas que fazem takoyaki, que é o bolinho de polvo frito no Japão. Eles usam isso aqui justamente pro cabelo, você sua muito, porque tá mexendo com a gordura e o cabelo vai caindo, igual eu estou suando agora porque tá quente pra caralho aqui, e o cabelo vai caindo, então você põe essa faixinha e você segura. É muito usado em elementos assim, você vai pra uma loja de takoyaki, tem um polvo que vai ser morto futuramente pra virar o bolinho com a faixinha aqui, mostrando, olha só, vamos trabalhar. Mais pra frente, já no final do capítulo 910, a gente tem um vislumbre do Komainu, e depois de um babuíno, né, o Hihimaru. O que são esses dois dentro do folclore japonês? O Hihimaru é uma referência a um yokai Hihi que tem origem chinesa. Basicamente é um macaco velho, não tem mais serventia na sociedade macaca. E aí ele sobe na montanha e vira essa criatura monstruosa. A espada aqui que o Oda coloca é basicamente estilizada porque, né, estamos num país de samurais, então todo mundo tem que estar com uma katana. Mas na lenda do Hihi,
não tem isso. E aí tem relatos de que o Rihi, lá, quando ele é um monstro, ele consegue sentir o coração das pessoas. E até alguns falarem com os seres humanos. E assim como esse personagem tem uma risada que é hi, o Rihi, verdadeiro Ri também, hi, que também é uma onomatopeia pro barulho do macaco. Já o Komainu, eles são, você consegue ver em templos shintoístas, o Komainu são cães guardiões daquele lugar. E tem teorias, né? Não é provado, porque tem alguns Komainus que normalmente são dois, um com a boca fechada e um com a boca aberta. Dizem que a boca aberta e fechada significa o A1, que os monges têm que recitar durante os seus cânticos ou coisa do tipo. E o Komainu é uma mistura de leão com cachorro e representado em outras culturas. Na Índia, você acha, no local que era Pérsia, tem também. Em Mianmar tem bastantes representações do Komainu, mas em Mianmar eles são chamados de Shinté. Então eles são guardiões dos templos shintoístas. Então, se você for no Japão, alguns Komainus, inclusive, que tem a boca fechada, ele tem uma bolinha dentro. Inclusive tem vídeos na internet de gatinhos tentando tirar a bolinha da boca do Komainu. Chegamos no capítulo 911. Mostra o Hihimaru brigando com o Komainu, tal, whatever. Mas aí surge uma personagem, a Otama, que ela tem um poderzinho que é o de fazer um bolinho de mochi, que é o dango. O dango é um doce japonês de mochi, um bolinho de arroz. Já o poder dela, né, o kibidango, é um bolinho mais pequenininho. E ele remete à lenda do Momotaro, que é aquela lenda do garotinho que nasce dentro de um pêssego. Que, né, o nome do Momotaro é referente ao filho do Shogun de Wano e tal, né, do Oden. Então já tem essa relação da Otama com o Momo. Mais pra frente, né, o Momotaro, no caso no One Piece, é o Momonosuke. E aí, na história, né, na lenda do Momotaro, ele anda com os kibidangos e em dado momento ele encontra 3 animais. Um fazão, um cachorro e um macaco. E aí ele dá os kibidangos pra esses bichos e eles ficam seus amigos, ou seja, esses animais vão ajudar ele nas aventuras mais pra frente. Então a Otama aqui, o poder dela é basicamente inspirado na lenda original do Momotaro, que ele vai enfrentar vários demônios mais pra frente, ele tem que ter a ajuda desses animais, do macaco, do cachorro e do fazão. E eles conversam entre si, viram amigos e tal. E a Otama tem esse poder, ela dá o bolinho, né? Ela faz o kibidango, dá pra um bicho, e o bicho é tipo domesticado, fica amigo dela e tal. É o poder de domar animais, que era uma habilidade que o Momotaro tinha. Mas pro final a gente, né, o Luffy tá na casa da Otama e aparece um cara com um nariz gigante, com uma máscara de Tengu. E o Tengu é um personagem do folclore japonês, é uma espécie tipo de goblin voador, possui um nariz gigante e tem asas, né, atrás, assim. E eles gostam de pregar peças na pessoa. O Tengu é basicamente um filho da puta, ele fica zoando os caras, tipo um saci deles, assim, com muitas boas aspas, tá? E as representações do Tengu geralmente são representadas em 2 formas. O Karasu Tengu, Karasu é o corvo, é um Tengu com corpo humanoide, né, e cabeça de corvo. E tem o Konoha Tengu, o Tengu da folha, que eles parecem mais pessoas, têm um corpo mais parecido com o de ser humano, só que o diferencial deles é que eles usam uma máscara com um nariz gigantesco e tem asas nas costas. E as máscaras de Tengu eram muito populares por conta do teatro no, que é uma outra abordagem teatral japonesa, performática e tudo mais, e eles, para representar essas criaturas, usavam essas máscaras, né, com o nariz longo e imponente. Foi popular até que a máscara sozinha virou símbolo de proteção contra seres malignos ou contra coisas ruins. Chegamos no capítulo 913, porrada comendo, Hawkins apareceu e tudo mais, e o bicho usa uma técnica que cria um boneco de palha. Esse boneco de palha também tá dentro do folclore da cultura japonesa. Então, basicamente, a habilidade do Hawkins é a junção do boneco de palha, que é o Wara Ningyo, que inclusive é o nome da técnica que ele usa, né, aqui, que é um boneco de palha, né, basicamente, o Wara Ningyo, que é a junção do Wara Ningyo com o Ushinotoki Mairi. Vou explicar cada um. Os bonecos de palha, né, no Japão, são talismãs usados contra o mal, né, então caso algo ruim aconteça, o boneco vai se partir. Que é uma habilidade parecida com o que o Hawkins usa, certo? Tipo, ele usa, tipo, os agregados desse, ele toma um dano foda, quem morre é o agregado. E esse poder que ele usa desse bicho com os pregos na mão é basicamente algo que o Ushinotoki Mairi usa. Que o Ushinotoki Mairi é um ritual que é feito na hora do touro,
que é entre 1 da manhã e 3 da manhã. E aí ele é feito por uma mulher com uma coroa de velas na cabeça, né, e pregos. Sabe o Soichi do Junji Ito, que ele usa uma coroa com várias velas acesas e pregos na boca, é uma referência a Ushi no Toki Mairi. E aí, se essa pessoa fazer 7 vezes ou pregar 7 pregos na árvore, essa pessoa amaldiçoada morre. E aí o Oda junta essas duas, né? Ele cria a estética do Ara-Ningyo, né? Do boneco de palha, com o ritual, né? Com a vestimenta do Ushi no Toki Mairi. Ushi no Toki é o horário do touro, e Mairi eu não sei o que significa. E aí, o Hawkins, ele está montado numa criatura folclórica japonesa, ou o Kirin, que é uma espécie de quimera, né? A quimera é aquela criatura grega que é uma junção de vários bichos, tipo, sei lá, touro com escorpião, uma parada assim, sacou? É a quimera japonesa. E ela possui cabeça de dragão, patas de cavalo, corpo de cervo e uma plumagem amarela. Geralmente o Kirin aparece em períodos de paz. No filme da Princesa Mononoke, o deus da floresta, ele tem uma aparência meio de Kirin. Vale ressaltar isso aí. E ele é geralmente um animal bem misericordioso. Acontecem umas coisas bem sinistras quando você tenta domar um Kirin. Tipo, o fim do mundo basicamente acontece você tentar domar um Kirin. Tipo assim, na lenda, porque, né, eles são animais do bem, eles são animais livres, e na lenda, quando você doma um Kirin, eles ficam tão possessos, eles entram num estado de fúria tão latente, eles ficam tão bravos que eles tiram a própria vida, pra vocês terem uma ideia do quão pesado, quão escroto é domar uma criatura dessas, né? E beleza, passamos a luta, chegamos na apresentação da Otsuru, a esposa do Kinemon, e aqui eu coloco ela porque, olha como é o desenho dela, é bem diferente de todas as mulheres que o Oda desenha. Porque a Otsuru aqui, ela está desenhada num estilo chamado Bijinga. Lembra que eu falei anteriormente do Yakushae, que era um estilo dentro do Kyoe para representar atores do teatro kabuki? Então, o Bijinga é um movimento artístico do Kyoe, só que ele é feito para representar mulheres bonitas. Então, quando você pega imagens, se você jogar no Google Bijinga, o Kyoe, você vai ver vários desenhos de mulheres com traço curvo, com traço suave, bem estilizado, sabe? Que é justamente para representar essas mulheres. Normalmente eram representações de geishas ou mulheres que trabalhavam em cabarés no Japão, né? Em tradução livre, Bijinga são desenhos de mulheres bonitas, porque o Bi é de bonito, Jin de pessoa, Ga desenho. Então o Bijinga, desenho de pessoas bonitas. No caso aqui ficou mulheres. E um dos grandes artistas do Bijinga é o Utamaru. Cara, o Utamaru fez coisa pra cacete. O artista de várias paradas interessantíssimas. E o Utamaru foi um dos mais influentes artistas de Bijinga do Japão. Vale muito a pena ir atrás do trabalho dele. E no finzinho do capítulo a gente tem um lutador de sumô. O sumô foi um esporte, ainda é um esporte bastante tradicional no Japão. E assim como teve várias outras representações na arte do Kyoe, existia um movimento artístico só para representar lutadores de sumô e competições de sumô, ou do sumo-e, imagens de sumô. Então tinha artistas que só faziam isso. Inclusive tem várias obras que é tipo uma luta foda, e tem trocentos artistas que representam a mesma cena, a mesma luta, tipo, é bem igual a estrutura da parada. O sumô, né, dispensa apresentações. A única coisa que tem que dar destaque é o topete dele, que é algo honroso. Quando o lutador de sumô aposenta, o topete deve ser cortado. Mais pra frente vai ter a luta do Luffy com Yokozuna, que é o lutador, e ele corta o topete dele, fica triste pra caralho, é o desonroso. O topete do lutador de sumô você só corta quando se aposenta. Capítulo 914, parece meio banal, mas a sopa de feijão bastante popular em um ano, né, o Oshiruku. Por que eu coloco aqui? Porque geralmente o Oshiruku é usado como complemento do Kibidango. E por que isso é tão interessante? Porque o que vai ter mais pra frente na obra? A Otama vai encontrar a Big Mom desacordada na praia. O que a Big Mom mais gosta de comer em um ano? Oshiruku. E o que a Otama dá pra Big Mom? Dá o Kibidango. A Big Mom come o Kibidango e fica brother da Otama. Então essa união Otama-Big Mom, que vai rolar mais pra frente, né? Toma um spoiler aí se você não viu, mas se você conhece, tu sabe. A união Big Mom e Otama, né? Oshiruku e Kibidango
porque são alimentos que se complementam. Então mais pra frente vai ter esse arroz e feijão. É tipo arroz e feijão. O Tamo Arroz e a Big Mom feijão se juntam para formar o prato do brasileiro. Não, mentira. Para formar o prato tradicional japonês. Por isso que eu pontuo aqui o Oshiruku, que parece bem banal. A Big Mom fica lá, Oshiruku, mas o Oda está fazendo a parada. Não vou pagar pau pra caralho pro Oda, não. Mas é legal porque tem essa interação da Big Mom com a Otama, que uma é o Kibidango e outra é o Oshiruku, que são alimentos complementares, né? Então aquela união impensável da Otama com a Big Mom tem uma explicação culinária por trás. No capítulo 915 a gente é apresentado com o nome, né, do Yokozuna, o Urashima. O Yokozuna é o nome dado pro mais foda lutador de sumô, né, ou seja, é o título mais alto. A gente já foi apresentado pra um personagem chamado Yokozuna, que era o sapo, né, de Water 7, que inclusive era um sapo lutador de sumô. Vale mencionar também, eu tinha falado do topete, né, o Chonmage, que é um dos elementos mais importantes do lutador de sumô, né, e vale mencionar também que eu tinha falado do topete, né, o nome do topete é o Chonmage, que quando o lutador se aposenta, aí ó, corta-se o topetinho dele. Então eu coloco aqui o Yokozuna justamente para explicar o que significa essa palavra, né, que é basicamente um título. Esse aqui é bem sutil. Tamo no capítulo 917, página 5. Esse aqui, gente, duvido que alguém pegou. Se alguém pegou, achou que era qualquer coisa, mas há uma explicação. Tem uma cena que tá a Speed, tá pegando fogo né, o Holden ficou atacando bolas de fogo e a cidade já tá pegando fogo. E aí tem pessoas, né, tem bombeiros tentando apagar o fogo. Até tá escrito aqui, o time 1 cuidará do fogo. E aí, a gente não entende a parada que a Speed tá meio puta com os caras. Porque eles estão fazendo uma parada que os bombeiros de Edo, e até hoje os bombeiros japoneses fazem, mas os bombeiros japoneses hoje é mais pra relembrar o passado. Que era uma dança, era uma apresentação artística feita por isso, chamado de Dezome Shiki. E aí quando era no novo, os bombeiros de Edo faziam apresentações com fogo e performáticas. Eles subiam as escadas e faziam acrobacias, faziam coisas de equilíbrio. E tem várias artes de ukiyo-e que mostram esses bombeiros fazendo esse tipo de apresentação, né, que era muito popular. E hoje em dia no Japão tem períodos ali no ano novo que você vai para algumas cidades, os bombeiros fazem essas apresentações da época do período. Eles colocam essas escadas de madeira, de bambu e ficam fazendo acrobacias mostrando o rigor corporal deles e coisa do tipo, né? E era tão popular, mas tão popular que tinha, né, artistas que faziam representações dessas paradas, e hoje em dia a gente pode aí ver, para quem for no Japão no período de ano novo e souber de alguma cidade que tem essas apresentações ou que viu essas apresentações. Então, se você viu essas apresentações, basicamente é o que tá acontecendo aí na imagem do One Piece, dos bombeiros fazendo graça, e a Speed puta da vida fala, paga logo essa merda que vocês estão fazendo. E é um quadro grande, cara, é um quadro de meio de página, com um tamanho bom, honesto, pra uma cena extremamente banal, uma cena extremamente cultural, voltada pro público japonês mesmo. Nós ocidentais, a gente pega isso aqui e passa batido, cara. Passa muito batido, a gente nem fica... E quando a gente faz essa análise, eu vou fazer essa análise com vocês, a gente tá fazendo essa análise do quadro. Eu tô vendo o quadro aqui na minha frente, você tem os bombeiros ali em cima, a galera, as mulheres mandando beijo e tal, tudo uma performance a Speed puta, porque, tipo, tem muito essa piadinha de um movimento cultural antigo japonês, né, que perdura até hoje. Estamos no capítulo 918, a gente tá aí em um ano e tal, e um belo momento a gente encontra um cara com um negócio assim na cabeça de palha, e do nada ele grita rum. E aí a gente descobre que é o Lau. Mas essa vestimenta que ele tá usando assim é muito comum. Se você já viu, acho que Samurai X deve ter, Blade, a lâmina do Imortal tem. Essa indumentária, essa aparência é comum de monge. E ela tem um nome, o Komusou. O Komusou é um monge que se desprende do ego, das vontades e coisas do tipo. Ele se oculta com esse capacete, com essa máscara, ou seja lá o nome disso, que ele põe na cabeça e vai andando por aí tocando sua flautinha ou fazendo curandeirismo para as pessoas e coisa do tipo. E esse chapéu, essa vestimenta, chama-se de Tengai, que significa basicamente o abandono do ego. Então o monge se
expropria do ego, da vontade de um rosto, sai por aí curandeirizando, tocando a flautinha, pedindo doações, enquanto faz sua peregrinação por todo o Japão. E aí, em períodos militares, né, de períodos de guerra e conflito, eles faziam muitos espiões vestirem como o Soul para espionar locais. Então, vários animes e mangás que a gente vê aí de personagens que às vezes são inimigos ou espiões que estão ali procurando informações, eles são sempre trajados como Soul, que é basicamente algo que era comum de ser feito na época que tinha conflitos, que tinha N porradas e pancadas acontecendo no Japão. Era muito prático, né? Tu colocava uma parada na cabeça e ia andando. E por que o Lau está vestido como Soul? Porque o Lau é médico. Então, os como Souls tinham também conhecimentos medicinais, né? Curandeiros e coisa do tipo. Então, o Oda vai linkando essas coisas culturais japonesas antigas com personagens que têm atributos parecidos com essas personalidades, né? O Lau, como médico, querendo passar incógnito para as pessoas sabem quem ele é, né? Usa um traje de como Soul, mas logo ele é descoberto, porrada vai, porrada fica, tira a máscara dele, e aí, como sempre, todo mangá tem essa parada, né? Então, revela-se o rosto e porrada come. O como Soul do Blade, inclusive, é muito foda. O Blade, a lâmina do imortal. Dá pra vocês verem um anime, o anime da Amazon Prime é até interessante. Aí tem lá o como Soul, ele é um bicho foda lá e tal, vale assistir. Samurai X eu não sei se tem, porque eu não acompanho, mas certeza que tem. Se tá falando de Japão feudal, tem a porra do como Soul ali. Não tenha dúvida disso. Até Naruto deve ter aparecido. Capítulo 919. Mais ali pro meio do capítulo, estamos numa escola e tem uma professora que a cabeça dela, o pescoço dela vai longão assim. Ela tem um aspecto de cobra. Ela também é uma junção de duas criaturas da mitologia japonesa, principalmente de yokais. A Rokurokubi, que é uma yokai de aspecto humano, mas que alonga o pescoço, junto com a Nureona, ou a mulher cobra, que é um yokai que ela é uma cobra, mas que tem a cabeça de mulher. E aqui o Oda junta esses dois conceitos, essas duas criaturas folclóricas, mitológicas, para formar aí a professora Sarahebi. Hebi, inclusive, é o serpente em japonês, ou algo do tipo. Então ela basicamente é uma junção de dois yokais em uma coisa só. Um é um yokai da mulher que alonga o pescoço e outro é o yokai da cobra com cabeça de mulher. E você junta os dois e plim! Tá aí a personagem, que inclusive mais pra frente, quando tiver uma luta lá no castelo do Kaido e tal, ela vai ter uma importância um pouco maior, mas nada demais. Eu acho que ela trabalha pra Black Maria ou algo do tipo. Capítulo 920, a gente é apresentado para um festival que vai ter um ano, que vai ser bastante importante pro desenrolar da saga, que é o Festival do Fogo. Não há bem um Festival do Fogo exclusivo japonês que remete ao Festival de Fogo de Wano, até porque o Festival de Fogo de Wano é uma junção de vários festivais tradicionais japoneses. Mas o que chega mais perto, a gente pode colocar que é o Festival de Fogo de Nazawa Osen, que acontece anualmente, e ele é um evento para afastar o azar. No Japão, é uma superstição que os homens dos 25 aos 42 anos são idades de azar. Eles levam tipo um templo de palha, carregam até um lugar e queimam eles, justamente para dissipar os maus espíritos, ou então pro primogênito casar logo e coisa do tipo. É um ritual casamenteiro, basicamente. Só que mais pra frente a gente vê que o ritual de fogo de Wano, eles se jogam lanternas, né, aquelas lanternas de papel assim com fogo, isso tipo balões assim. É algo bastante comum de Nagasaki. Nagasaki tem uma cultura que tem uma tradição, né, que é em algum período do ano que eu não vou saber dizer qual. Na pesquisa que eu fiz eu não peguei quando é. Eles fazem isso, eles colocam várias lanternas pra voar e algumas até na água. Tem uma espécie de lanterninha assim, põe na água. Tem até um quadrinho que a Conrad lançou, não vou lembrar o nome, mas eu vou colocar a capa aqui, que tem muito disso, dessa tradição aí de lanternas na água. E aí eles colocam, e no Japão tem a da água e tem a do céu, aí ficam voando várias lanternas. Geralmente é pra pedir bom agouro, não sei se existe bom agouro, mas é pra pedir coisas boas, sabe? Pra espantar coisas ruins, coisa do tipo. E aí eu acho que o Oda pega esses dois festivais, né? O festival de Nazawa Onsen e o festival das lanternas de Nagasaki, juntam, cria, né,
o Festival do Fogo de Wano, que parece ser uma mistura de vários festivais japoneses acerca de bons ares, de novidades, de coisas boas para vir. Até porque também é um anseio da população de Wano para se livrar de um ditador cruel, né? Eles teriam a esperança de serem salvos aí por um salvador que vem de fora, coisa do tipo, né? Então as pessoas querem algo bom para vir no futuro, querem que venha bons ares futuramente. Então tem essa mistura aí de desejos bons e uma população que sempre sofreu para se livrar de um ditador cruel, né? De dois, né? O Orochi e o Kaido. Então é isso. O Festival de Fogo de Wano deve ser junção de 2 ou mais festivais. Vamos pro capítulo 921 e o último dessa primeira parte. Mas calma, o vídeo tá acabando. Mas se vocês quiserem e tiver uma repercussão boa esse vídeo, a parte 2 vai vir mais cedo do que vocês imaginam. Mas enfim, estamos aqui no capítulo 921, o Kinemon usa seu poderzinho para disfarçar as pessoas, e o Brook ele tem um disfarce peculiar. O Brook, né, é um personagem que morreu e voltou à vida, e a forma dele é de um esqueleto. Ele está vestido de Yurei. O que é um Yurei? O Yurei é um fantasma folclórico japonês que é uma alma que não se desgarrou da terra. É um espírito que tem alguma mágoa, que tem algum desgosto ou que foi morto de forma violenta, ele fica vagando na terra. E ele tem a característica de uma cor branca, né? A roupa do Brook ela é toda branca e cabelos longos e lisos. Mas o Brook não tem cabelo liso, e sim um afro. Então o cabelo longo do Yurei tá aí adaptado pro afro do Brook. Então você vê que quando você tem representações de Yurei, normalmente eles estão usando essa coroinha, esse negocinho assim, que é um negócio com tipo uma espécie de flechinha pra cima, sabe? E algumas representações têm esses furos, tem essas flechas que atingiram o fantasma que morreu de forma violenta e que ainda tem dívidas a tratar no plano mundano, no plano carnal. Então basicamente, o Brook inclusive tem um negócio legal, que ele tem um poderzinho que ele sai um espiritinho assim dele, né? Isso também é uma representação de um Yurei, que é um fantasma, é um ser de espírito assim, ectoplasmático, podemos dizer. Em outros momentos o Brook também finge mais pra frente assim que ele é um fantasma, ele fica tipo com as mãozinhas assim, o Yurei normalmente ele fica andando com as mãozinhas assim, ele fica vagando. E aí chegamos na última página do capítulo, o final dele, quando aparece o Kaido na sua forma de dragão, aquele dragão gigante monumental, o dragão Azuri, ou o Seiryu. E aí na forma de dragão a gente tem dois conceitos pro Kaido: o dragão azul com o Tatsu. Mas vamos lá, vou explicar cada um deles. O Tatsu é a representação do dragão oriental, né? Então, com escamas, aquele corpo muito longo, tipo o Shenlong do Dragon Ball. Mas como o Kaido é um dragão azul, é o Seiryu, ele já vai por outro caminho. O Seiryu, um dragão azul, é um dos 4 animais símbolos da constelação chinesa. E é também conhecido como dragão do oeste. A diferença do Tatsu, que é algo mais próximo do Japão, com o Seiryu, o dragão Azuri, que é o dragão chinês, são os dedos. O dragão oriental geralmente tem 3 dedos. E o dragão da constelação chinesa tem 4 dedos. Na Coreia e no Vietnã, que teve muita influência dessa lógica da constelação chinesa, os dragões são representados com 4 dedos. Ao contrário do Japão, né, que o Tatsu é algo propriamente japonês, são 3. Lá no capítulo 803, quando o Kanjuro desenha a forma mal feita da forma dragão do Momosuke, ele tem 3 dedinhos, que é a piada com o formato dragão japonês. Quando o Momonosuke vira um dragão, de fato, ele fica com 4 dedos, que é um dragão mais próximo da constelação chinesa e coisa do tipo. E essa versão dragão do Kaido lembra muito os dragões desenhados por um artista de ukiyo-e muito famoso chamado Utagawa Kuniyoshi. E vale mencionar que o Kuniyoshi foi um dos últimos aí, não dos últimos, mas um dos grandiosos artistas do ukiyo-e mais pra sua fase final. O cara tem uma série que é um esqueleto gigante assim, que é de cair o cu da bunda. O cara era foda pra caralho, influenciou muita gente, inclusive vários mangakas se influenciam muito na estética dele. E a representação do Kaido é bem parecido com os formatos de dragões desenhados pelo Kuniyoshi. O Utagawa Kuniyoshi era um dos grandes artistas, um dos principais artistas de ukiyo-e, principalmente na sua fase final. Isso vale a pena ficar gravado na memória de vocês, porque mais pra frente a gente vai falar mais de Kuniyoshi, mas em outra parte, porque agora o vídeo acabou.
Mentira! Então é isso, gente, terminamos por aqui. Quem tiver gostado, mete o like, comenta. Se eu deixei passar alguma coisa, muito provavelmente eu deixei passar, até porque não dá pra falar de tudo, principalmente golpes. Mais pra frente, quando tiver a porrada comendo, quase todos os golpes têm alguma referência à cultura japonesa. Não dá pra falar de tudo. Eu prefiro focar mais nesses elementos assim do que outras coisas. Esse vídeo está tudo certo, mas eu vou contar com a ajuda de vocês. Vão ter 3 partes, mas pra isso precisa de ter muitos views, precisa de repercutir bastante. Então se você gosta de One Piece, conhece alguém também que gosta de One Piece, divulga esse vídeo pra ele e fala: velho, tu sabia que a referência daquela página tal é disso? Olha lá, o Calci falou, ó. Vê lá o vídeo do cara que tá bom. E é isso. Espero que esse vídeo repercuta bem pra vir as próximas partes. Depende muito disso, hein? Se não tiver parte 2, é por conta de vocês! Mentira. Já vai ter parte 2 aí, parte 3, mas vai depender quando será postado, vai depender da repercussão desse vídeo. Mas de certa forma, o que importa é, conteúdo foi dado. Foi uma delícia pesquisar sobre essas referências, assim, é muito gostoso mesmo. É até um a mais pro curso de mangá que eu tô montando, que deve sair aí ano que vem, hein? Aguardem. E assim, vale muito a pena. E o ano é um prato cheio para referências, para elementos de um Japão antigo. Até porque o ano é basicamente o Japão do período Edo. Então estamos conversados, ó. Um beijo para vocês. Até o próximo vídeo e lê One Piece, hein? Vale a pena demais. Inclusive eu tenho uma teoria muito boa do que deve ser o século perdido aí de One Piece, mas eu só vou falar mais pra frente. Mas coloquei no Twitter, se alguém entrar lá no Twitter vai conseguir ver. Beijão novamente e até o próximo vídeo, seja lá ele qual for, e vejo vocês em algum momento na parte 2 de todas as referências de Wano. Na verdade, quase todas. Beijo, gente!